Shabbat Shalom. Olá, pessoal. Olha aqui, estamos mais uma vez com vocês aqui para compartilhar com vocês esse estudo de Paraxá que nós fazemos toda semana. E eu quero começar desejando um Shabbat Shalom para todo mundo, que possam estar usufruindo esse tempo de entendimento do que Deus quer falar com a gente. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, é a Wanda, que é a minha esposa. Já faz uns 3 minutos, mais ou menos, que eu não a vejo pessoalmente, só através do vídeo. Então, já estou com saudades aqui. Oi, Wanda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amigos do caminho, de Israel no caminho. É sempre bom estar junto com o marido e vocês para poderem compartilhar um pouquinho realmente daquilo que a gente está estudando, vendo, lendo. E num mundo tão conturbado, a melhor coisa que tem é saber a verdade. É É isso que nós vamos verdade. tentar hoje. É verdade, Wanda. E sabe que é uma coisa muito legal você e seu esposo ou sua esposa estarem estudando juntos e compartilhando. Isso dá um crescimento tão grande para a gente. E Verdade. dessa vez a gente vai estudar, e estudamos, né? E quer compartilhar com vocês a Paraxá Shoftim. Shoftim é Juízes, é a 48ª Paraxá desse ano. E os textos básicos que a gente estudou foram na Torá, Deuteronômio 16, do versículo 18 até o 21, versículo 9. Da Haftará, Isaías 51:12 a 52:12. Na Brit Hadashá, 2 versículos pequenininhos, mas de uma importância tão grande, Atos 3, 22 e 23. E no Terrilim, os Salmos 17, muito rico esse salmo, muito rico. E juízes. Para que a gente precisa de juiz? É juiz de futebol? É juiz do quê? Os juízes estão aí para lembrar a gente do que é certo e do que é errado. Hoje você vê tanta gente não sabendo o que é certo e errado, e Deus resolveu preparar o povo para a entrada na Terra Prometida. Lembra-se que Deuteronômio são os 2 últimos meses que o povo de Israel estava fora da Terra Prometida. E o Moisés foi o grande professor, mas sempre falando o que Deus queria falar. E Deus falou o seguinte: olha, as regras foram dadas, mas se você tem que ter alguém que diga se você está fazendo as coisas certas e erradas, ou erradas, né? E essas pessoas são juízes, são pessoas que vão olhar para o que você fez e vão dizer: olha, isso não está certo, tem uma penalidade para isso, e assim por diante. E tem lá, logo no versículo 19, no Deuteronômio 16, versículo de 19, ele diz assim: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno. Wanda, o que você acha? Isso acontece nos dias de hoje? Olha, não só acontece, que eu acho que só acontece. Infelizmente. Mas eu também achei um capítulo super legal, que é o Deuteronômio 16, 18. Nas cidades que o Senhor nosso Deus lhes der, vocês devem escolher juízes e outras autoridades para cada tribo. Eles julgarão todos com justiça e honestidade. No 20, sejam honestos, sejam sempre corretos, não é um dia ou outro, não é sempre corretos, para que vivam e tomem a posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. E eles estavam entrando praticamente na terra prometida. Por que Deus usou tudo isso? Porque muitas vezes a gente não tem uma orientação como fazer, como não fazer. Quem vai orientar? É uma pessoa que a gente escolhe para ser o juiz correto e não corrupto.
Então, é isso que nós estamos precisando. E, infelizmente, se a gente comparar com os dias de hoje, está muito difícil isso. Mas nós temos um Deus, nós temos um juiz, que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e a terra, e a gente deve pedir orientação para ele. Agora, uma coisa também que eu gosto muito é no 17 e 18, quando o rei começar a governar, mandará fazer uma cópia de lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes levitas. Ele deverá ficar com essa cópia e todos os dias da sua vida lerá a lei para que aprende a temer o Senhor, nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e todos os mandamentos. Então, de novo, Deus prepara o caminho, ele registra tudo para que a gente, porque nós esquecemos, nós não somos assim, não tão maravilha de memória, então é todo dia que você tem que ler a verdade, todo dia você tem que saber, senão a gente se perde. E isso a gente, infelizmente, tem que comparar com o mundo de hoje. O mundo de hoje está tão perdido que às vezes a gente fala, ixi, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas pelo jeito sempre foi assim e Deus já preparou o caminho, né? Talvez era menos, mas com certeza Deus não ia fazer umas leis para dar uma proteção para o ser humano e muitos se desfiaram. E vamos continuar na fé, não é isso, Alexandre? Pois é, acho que você está dizendo que a gente tem memória volátil, né? A gente, a gente esquece as coisas que Deus ensinou para a gente esquece as coisas que Deus falou que a gente deveria fazer. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa saber se está fazendo o certo ou o errado é estudar o que é certo. Eu ouvi outro dia um pessoal falando sobre pessoas especializadas em detectar notas falsas, né? Notas de dinheiro falsas. E como é que elas fazem isso? Elas são profundamente conhecedoras das notas verdadeiras. Porque aí ela olha para uma nota falsa, ela fala: esta não é verdadeira, porque a verdadeira é assim, 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 assado. E eu acho que é assim que a gente tem que ser, né? Nós temos que conhecer o que Deus quer que a gente, como a gente proceda, porque assim fica fácil de descobrir o que ele não quer. É, É uma coisa interessante. Você verdade. falou de rei, né? Eu achei muito interessante esse negócio, porque eles estavam ainda no deserto. Eles estavam para entrar na terra prometida, né? E isso foi mais ou menos 1.400 anos antes de Yeshua ter nascido. 1.400 anos. E Deus está falando aqui, né? No versículo 17, 14, ele fala assim: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como todas as nações que estão em redor de mim. Uau! Deus colocou um rei depois de tanto o povo de Israel ficar aborrecendo, dizendo: eu quero um rei, eu quero um rei, eu quero um rei. 400 anos depois disso. 400 anos depois disso. Então, Deus estava até fazendo aqui uma profecia para o povo de Israel, dizendo: algum dia vocês vão me pedir um rei. E o rei, além de ser o governante, ele também era o juiz. Ele tinha essa dupla função. Na verdade, tripla, né? Porque ele fazia as leis, ele governava
e ele funcionava como juiz. Ele era os três poderes, vai, digamos assim, que a gente tem esse conceito nos dias de hoje. Naquele tempo era assim. Hoje a gente espera que não seja assim. E aí Deus dá detalhes sobre isso, né? E esse versículo que você falou, 18, o próprio governante, o próprio juiz, ele tinha que conhecer a lei. Era fundamental, era obrigação dele. Ele tinha que transcrever isso. Claro, ele mandava as pessoas fazerem isso, mas tinha que transcrever isso nos anais, nas atas de tudo que fosse registrado sobre o reino. A lei de Deus tinha que ser conhecida e tinha que estar registrada. E mais do que isso, ele tinha a obrigação, Deus daria a obrigação para que ele lesse diariamente essa lei. Não sei se tinha que ler ela inteira durante a cada dia, mas ele tinha que constantemente, consistentemente ler a palavra de Deus. Por quê? Porque se ele conhecesse a palavra de Deus, ele saberia, como aquele sujeito especializado em detectar notas falsas, ele saberia detectar o que é certo e o que é errado. E conduzir as pessoas para o lugar certo. Essa que era a função dele. Muito bem. E aí, Alexandre, também no 18:9, quando eles estão entrando, quando vocês tomarem a posse da terra que o Senhor Deus deu para vocês, não imitem, olha que interessante, não imitem os costumes, infelizmente a palavra é nojentos, dos povos de lá. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. O que é ser fiel? É ser obediente. Obediente a essas leis que Deus deu e que o rei vai para governar, ele tem que saber tudo. Olha que maravilha. Na verdade, Deus, ele pensa em tudo, do A a Y, mas não podemos se misturar com outros povos. Olha o aviso, né? Na verdade, isso é um aviso. Não fiquem perto das pessoas que não estão entendendo o que Deus quer, o que o Todo-Poderoso, que fez céus e a terra, e conhece, ele ama a gente, ele conhece o nosso interior, e ele sabe o que nós precisamos. Nós precisamos dessas notas corretas, não falsas. Concordo com você. O único reparo que eu tenho em relação ao que você falou de A a Y. Eu queria te lembrar que é de A a Z, tudo, 100%. Não é 98%, tá? Então é isso aí. Você que está ouvindo, faça que nem a gente deveria fazer. A gente tenta, procura fazer o melhor possível. Conheça a palavra de Deus, leia sistematicamente a palavra de Deus todos os dias, porque aí você vai saber diferenciar do que é certo, sob o ponto de vista de Deus, do que é errado, né? Ele até colocou uns detalhes interessantes, né? Em Deuteronômio 17, ele diz assim, a partir do versículo 2: quando no meio de ti, em alguma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, se achar algum homem ou mulher que fizer mal aos olhos do Senhor, o que quer fazer mal aos olhos do Senhor? Se desviou, né, das regras que Deus colocou, traspassando o seu conserto, as suas leis, né? Que fores servir outros deuses. Idolatria é a coisa mais abominável para o nosso Deus. Fores servir a outros deuses e se encurvar a eles. Vocês lembram que isso faz parte dos 10 mandamentos? É o primeiro mandamento que está lá. Não tenha outros deuses perante você, não se encurve a eles, não se dobre a eles, não louve eles, não louve o sol, a lua ou todo o exército do céu. E se você souber disso, você tem que contar para as autoridades: olha, essa pessoa está
desprezando a instrução que o nosso Deus nos deu, né? E aí o julgamento naquela época seria muito severo. A pessoa seria investigada e seria apedrejada. E uma coisa interessante é que quem atiraria a primeira pedra era o acusador. O acusador tinha o encargo, e isso causava um peso muito grande, de atirar a primeira pedra. Isso é algo a se observar e se ver tudo isso. Gente, isso é coisa impressionante. Mas depois tem uma outra coisa que já está em Deuteronômio 20, e o título seria o quê? As leis da guerra, ou algo parecido com isso, né? E ele fala assim, logo no versículo 1, quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor. Não vai ficar assustado com isso, não. Pois o Senhor teu Deus, que tirou você da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não se derreta, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco e pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Wanda, que coisa legal, né? Deus é o Tão único legal, capaz de dar a vitória para você. mas é tão legal que quando a gente fala do medo, no Isaías 51:12, Alexandre, tem o Senhor diz ao seu povo, eu mesmo, lhes dou forças. Então, por que vocês têm medo de pessoas, de seres mortais que não duram mais do que uma palha? Olha que bárbaro. É, quem é que protege? É Deus. Então, não precisam ter medo de nada, porque Ele vai na frente. E também tem no 52:12, desta vez vocês não sairão com pressa, não precisarão fugir, pois o Senhor os guiará. O Deus de Israel os protegerá por todos os lados. Então, precisamos realmente entender e entregar e ler aquilo, né? A gente não lê aquilo porque esse livro já não tem, mas nós temos um outro livro, a Torá, e a gente, lendo a Torá, a gente vê e se prepara para dias difíceis, que sempre teve e sempre vai ter. Então, como? É a gente tendo obediência a um Deus todo-poderoso. É verdade, é verdade. Na verdade, a gente tem a Torá, o Tanakh, né, que são os outros livros, e a Brit Hadashah, que é a nova aliança, o Novo Testamento, muitas vezes chamamos de Novo Testamento, né? E falando nisso, tem uma passagem em Atos, lembra que eu falei logo no início, Atos 3, que são dois versículos tão importantes, porque Moisés disse, versículo 22 e 23, porque Moisés disse, Moisés lá atrás, né? O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Não é semelhante assim, semelhante a Moisés. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Isso está lá em Deuteronômio 18, do versículo 15 até o 19. Ele diz assim no versículo 19: será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, e meu nome é em nome de Deus, esse profeta vai falar em nome de Deus, eu o requererei dele. Ou seja, se você usa o nome de Deus, você
assume a responsabilidade perante Deus. E a gente conhece um profeta fantástico, que na verdade é o próprio Deus, que é Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, que veio para contar para a gente e reforçar para a gente e relembrar para a gente o que Deus requer de nós. Cada frase pequenininha que Yeshua tenha falado era para lembrar a gente, para melhorar a nossa memória. Tome memorial, ou lembrou, né? Tome lembrou. Não esqueça de tomar lembrou para não esquecer a palavra de Deus, né? Tudo que ele falou foi para reforçar tudo que estava escrito na Torá e no Tanar. Ele não veio revogar nada. Yeshua veio para confirmar tudo, 100% das coisas que estavam escritos na Torá e no Tanar. É isso que ele veio fazer. E ele veio para pagar o preço que a gente não consegue pagar. Porque seguir a lei é algo muito complicado, muito complicado. E aí, quando você vai no Salmo 17, eu queria que a Wanda falasse um pouquinho sobre esse salmo, porque você tem uma oração muito poderosa aí que Davi faz. Então, nesse Salmo 17, 13, é assim: vem o Senhor Deus, enfrenta os meus inimigos e acaba com eles. Com tua espada, salve-me dos maus. Olha, e o mundo tá exatamente assim, porque Deus nos salve, porque tem horas que é difícil, né? É muito difícil. Imagina quem vive hoje numa tensão grande como Israel, tem que acabar com os mauzinhos. E no Salmo 17:15, mas eu te verei, pois tenho vivido. Eu te verei, pois eu tenho vivido corretamente. Então, qual é a solução? É você viver conforme as leis que Deus deu. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Então, seja alegre, porque Deus dá alegria, porque Deus vai dar soluções. As coisas são difíceis, as guerras, sempre teve problemas, hoje tá muito difícil, mas na presença dele nós estamos bem, nós estamos até com alegria. Olha que coisa gostosa, né? Que a gente vê um mundo tão conturbado e estamos embaixo da proteção de um Deus todo-poderoso. Temos Você não a paz dele no nosso coração, e é isso que faz toda a diferença. O mundo está se esfarelando todo, mas nós continuamos firmes e fortes. E lendo Amém. a palavra, porque assim a gente não vai esquecer do que é certo e do que é errado. Então, a gente quer agradecer muito a vocês pela audiência que vocês têm dado para a gente. Esperamos que essas ideias que nós colocamos aqui hoje possam falar ao coração de vocês e possam trazer coisas extraordinárias para vocês, melhores do que vocês imaginam. E Shabbat Shalom. Tchau para vocês. Shabbat shalom para todo mundo. Até.